Levítico 14. A lei acerca do leproso depois de sarado. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que se a praga do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que houver de purificar se tome 2 aves vivas e limpas e pau de cedro, carmesim e isopor. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre a água vivas, e tomarás a ave viva e o pau de cedro, e carmesim e isopor, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aqueles que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se, lavará o seu vestido, raspará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que o 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça, e a sua barba, e os sobrancelhas dos seus olhos. Rapará todos os seus outros pelos. Lavará os seus vestidos e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha e uma cordeira sem mancha, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferecer de manjares amassado com azeite, e um longue de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, e a porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará 2 cordeiros, e oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar, e o que se degola a expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a expiação da culpa com expiação do pecado, e para o sacerdote coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem a purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do longue de azeite e derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão o sacerdote porá sobre a porta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, ou sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na sua mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem a purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor.
Também o sacerdote fará expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundície, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá holocausto e as ofertas de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Porém, se for pobre, a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa, em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, e um log de azeite, e 2 rolas, ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado, e outro para o holocausto. E o 8º dia da sua purificação o extrará ao sacerdote à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa. O sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem a purificar-se e sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite da palma da sua própria mão esquerda. Depois, o sacerdote, com os seus dedos direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão, na porta da orelha direita, daquele que tem a purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas, um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão será para expiação do pecado, e o outro para o holocausto, com oferta de manjares. Assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar ou preciso para a sua purificação. A lei acerca da lepra numa casa. Falou mais o Senhor a Moisés, a Arão, dizendo: quando estivesse entrando na terra de Canaã, que vós eis de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então vira aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, eis que se a praga nas paredes da casa tem com vinhas verde ou vermelho, perante mais funda do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa
cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia. Examinará e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e que lance fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ou ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outra pedra e o exporão do lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará em casa, se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois da casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará examinando, eis que, se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, e as suas pedras, e as suas madeiras, como todos também todo o barro da casa, e se levará tudo fora da cidade, em um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechado, será imundo até a tarde. Também o que se deitar e dormir em tal casa, lavará os seus vestidos, e que comer em tal casa, lavará os seus vestidos. Porém, tornando o sacerdote entrar examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa for rebocada, o sacerdote declarará a casa por limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 vezes, 2 aves, e pau de cedo, carmesim e isopor, e desolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro, isopor e carmesim, e a ave viva, e os molhará a ave degolada nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha, com as águas vivas e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o isopor, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim a fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de todas as pragas, da lepra e da tinha, e da lepra dos vestidos, e das casas, e da inchação, e dos apostema, e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda, e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Imundícias do homem e da mulher. Capítulo 15. Falou mais o Senhor a Moisés, a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel, dize-lhe: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundície, pois causa do seu fluxo. Se a sua carne vazar o seu fluxo, ou se a sua carne estancar o seu fluxo, esta é a sua imundície. Toda a cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda.
e toda a coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama lavará o seu vestido e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, ou que tem o fluxo, lavará o seu vestido e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem fluxo, lavará o seu vestido e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este os seus vestidos, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda a cela em que cavalgar o que tem o fluxo será imundo. E qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. Aquele que a levar e lavará o seu vestido e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele que tem quem tocar ou que tem fluxo sem haver lavado as mãos, suas mãos com água, lavará o seu vestido e se banhará em água. Será imundo até a tarde. E o vaso de barro em que tocar o que tem fluxo será quebrado, porém todo o vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para sua purificação. Lavará o seu vestido e banhará a sua carne em águas vivas, e será limpo. E o dia 8º tomará 2 rolas e 2 pombinhos, virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele a semente da cúpula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Também todo o vestido e toda a pele em que houver semente cúpula se lavará com água, e será imundo até a tarde. E também a mulher com que o homem se deitar com semente da cúpula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e se o fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação. A qualquer que tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. A qualquer que tocar a sua cama, lavará os seus vestidos e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará o seu vestido e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E se também alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre o vaso em que ela se assentou, se alguém a tocar, será imundo até a tarde. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela, a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar o fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo
da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, se-lhe-á como a cama da sua separação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo, portanto lavará os seus vestidos e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, depois será limpa. E o 8º dia tomará 2 rolas e 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundície perante o Senhor. Assim separarei os filhos de Israel das suas imundícies, para que não morram nas suas imundícies, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele que sai a semente da cúpula, e o que fica por ela imundo, como também da mulher enferma, na sua separação é daquele que padece do seu fluxo, seja varão ou fêmea, e do homem que se deitar com mulher imunda. Muito obrigado por vocês terem ouvido a palavra de Deus até o final. Se inscreva no meu canal, Revestido em Cristo, para chegar mais a palavra de Deus até vocês. Muito obrigada e até a próxima.